É muito comum ouvirmos comentários de que a juventude hoje não se interessa por política, que é uma geração apática e alienada. Além disso, há inúmeras comparações da atual geração de jovens com aqueles que viveram os anos da ditadura no Brasil na década de 60 e 70. Com um tom de saudosismo, dizem que a juventude já não é como antes, que saía às ruas para protestar contra a repressão do governo e se arriscava em associações clandestinas para lutar pela liberdade de expressão e pela democracia. Mas desde 2013, o perfil desses jovens vem mudando. Com o atual cenário político, eles resolveram ir para as ruas, cada um com suas bandeiras, mas todos em busca de um objetivo em comum: lutar por um país melhor. Para conversar com a gente sobre a participação dos jovens na política, nós recebemos aqui no estúdio a Laísa Campos, articuladora da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Belo Horizonte. Laísa, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço. Para começar, eu queria saber qual que é a importância, da participação dos jovens na política. Então, a juventude, a gente às vezes percebe muito como o futuro da sociedade, né? A gente pensa que esse espaço de vida da juventude é um espaço em preparação, que não é de fato, assim, né? A gente vive o hoje e a gente vive no presente. Então, muito se diz essa questão, né, de o jovem já antigamente participava muito, né? Antigamente o jovem... E se espera que o jovem esteja hoje preparado para participar, quando a sociedade não necessariamente prepara ele para isso. Eu considero essencial a participação da juventude, porque somos nós que vamos construir o país que a gente vive. Então, também essa questão da participação a gente entende como algo muito específico partidário, muitas vezes, eleitoral, né? Talvez nem partidário, mas eleitoral. Participação política a gente entende apenas como as eleições, como o voto ou como as campanhas políticas. E a gente precisa entender a política como algo mais amplo, né? Como algo da sociedade. As mudanças sociais, né, que acontecem são todas mudanças políticas, tanto para fora da igreja quanto para dentro, né? Muitas vezes a gente fala de igreja e tudo e pensa a participação da igreja somente para dentro, né? Mas qualquer mudança que a gente faz, ainda que seja menos conscientizada de que é uma mudança, quando ela tem um direcionamento, é uma mudança política. Então, a participação do jovem nesse contexto é extremamente importante. E como é que ela receber assim, esse jargão, você que é jovem, né? De que o jovem hoje é alienado, não gosta de política. Isso desestimula, leva a abraçar com mais vigor ainda? Como é que é? É bastante complicado, assim, né? A gente sempre percebe, já participei de vários espaços em que as pessoas dizem assim, mas quando eu fui jovem eu participava. E a gente precisa entender, assim, que cada geração tem uma experiência inédita, né? A gente não vai voltar aos anos 80, aos anos 60, aos anos 70 e vivenciar a juventude daquela época. A juventude de hoje vive o hoje, vive esse contexto, né? Esse contexto que tem uma série de fatores, que tem uma série de interações que faz com que a experiência dela seja única e inédita. Então, querer que o jovem viva novamente a época da ditadura não é possível. Mas o que a gente tem feito hoje para essa participação, né? Ao contrário de que muitos dizem, o jovem está participando muito, muito politicamente falando, né? Agora, é claro que a história nos ajuda a aprender, né? A redescobrir valores que se perderam ao longo do caminho. Mas em termos de descoberta, o que os jovens estão descobrindo dessa atualidade, desse momento deles, desse mundo onde eles, de fato, são jovens para participar da política? Eu acho que as tradições elas são muito importantes para compreender, né, esses processos históricos. Muitas vezes a gente ignora o processo histórico para pensar que a gente tem que fazer o novo hoje, então a gente ignora tudo que foi anterior, né? É aquela expressão que diz que jogar a água com o bebê fora, né? Mas eu acredito que os jovens hoje estejam passando por um momento de discutir a representatividade, né? A real representatividade, a real democracia. A gente percebe hoje que não só os jovens, mas eu acho que como jovem a gente acredita que é o termômetro da sociedade, ele viva isso com mais intensidade. Então, os processos políticos hoje não representam necessariamente toda a parcela da juventude. Então, a gente tem vivenciado esse momento de discutir se essa democracia de fato acontece, se essa democracia de fato ocorre, com todos os avanços e retrocessos que ela tem. Então, a gente tem rediscutido essa mudança de tempo que a gente chama. E em que medida ela representa os anseios da juventude também, né? Agora, Laísa,
É interessante a gente pensar assim, esse marco de 2013, como falou no início do nosso programa, né? De lá para cá, você percebe, assim, você cresceu no turbilhão desse momento, né? Embora estamos ainda nele, o que foi significativo para você nesse momento? 2013 ele foi um marco porque ele juntou uma série de pessoas, sobretudo jovens, nas ruas. Muitas vezes de forma mais desorganizada, talvez, assim, né? Não todos, claro, né? Existiam alguns que já estavam organizados, mas foi um momento em que todo mundo sentiu necessidade de ir para a rua lutar por alguma bandeira. Só que a gente percebia que essas manifestações, às vezes, no mesmo lugar, lutavam contra e a favor da mesma coisa. Então foi um momento meio que um bom histórico da participação da juventude, né, em que a gente precisava entender melhor esse processo para poder saber como inserir. Você acha que não teve assim, a organização de boas mediações para se discutir e unir em torno de algumas bandeiras? Eu acho que existiam bandeiras muito concretas para algumas pessoas, mas que ao mesmo tempo, assim, o momento histórico apontou diversidades muito grandes por conta da crise da representatividade. Assim, as pessoas, o que na verdade que cada um dizia naquele momento, assim, né, era que o que estava aí não nos representava em alguma medida, nem mais para um lado nem mais para o outro, mas não representava. Então a gente quer ser representado e não era uma representação mediada, eles queriam uma representação, né, nós queríamos uma representação imediata e direta. E Edivar, enquanto milhares de pessoas vão às ruas reivindicar direitos ou expressar insatisfações, professores do ensino básico convivem com o desafio de explicar o atual momento do Brasil, em salas de aula pouco habituadas a isso, pela própria estrutura educacional, e questionam se o papel da escola é realmente tratar temas políticos. Aí eu queria te perguntar, você acha que o papel da escola é tratar temas políticos e se sempre fosse tratado, o perfil do nosso jovem hoje seria diferente? Eu acredito que a gente precisa incentivar cada vez mais o papel crítico do jovem, das crianças, dos adolescentes, mas sobretudo do jovem. E muitas vezes a escola não faz isso, a escola reproduz aquilo que se aprende, aquilo que se ensina desde sempre, mas não dentro de uma forma muito moldada. Assim, é claro que existem, né, tentativas de mudança, mas não existe ninguém que não tenha um posicionamento, para começar, não existe ninguém neutro. Então, a partir do momento que a gente diz que a pessoa não pode dar o posicionamento dela ali, a gente está dizendo que a gente precisa ensinar o neutro, que não existe. Então, assim, a escola ela precisa aprender a mostrar que existem várias visões, para que o jovem possa saber escolher, porque é uma crise hoje também que a gente tem dessa questão da escolha, né? A nossa geração viveu, né, um crescimento econômico, né, na sua infância que lhes permitiu ter tudo à sua disposição, coisa que talvez na geração anterior não fosse possível. Por conta disso, as escolhas ficam cada vez mais difíceis, né? A gente tenta pegar um pouquinho de cada coisa, né? Aí a gente pode dizer em qualquer esfera, tanto religiosa, quanto política, quanto talvez até da educação, que o jovem ele acaba buscando aquele pouquinho que me interessa. Vou dizer do campo das religiões, que eu acho que do fenômeno religioso, que eu acho que é mais fácil de perceber, que é quando o jovem começa a procurar no catolicismo uma coisa, no candomblé outra coisa, na umbanda outra coisa, e vai buscando assim aquilo que lhe interessa sem pensar o todo, né? Então é uma geração muito fragmentada nesse ponto. Quando a gente não apresenta essas diversas possibilidades e apresenta apenas uma como verdade, aí a gente aliena o jovem de fato, né? A gente impede que ele tenha senso crítico e que ele discuta de fato as questões. Mas é importante que o papel da escola não esteja apenas em ensinar o funcionamento do Estado e da administração pública. A necessidade de promover o convívio e o respeito recíproco. É importante aprender desde cedo noções de comunidade. As mídias mostram, as coisas estão movimentadas na política brasileira. E os jovens estão cada vez mais interessados no assunto. É necessário mesmo eles terem esse estímulo, essa vontade, para que eles possam entender, né? Aí eles começam a ver que a coisa não é um bicho de 7 cabeças como eles imaginavam. E é até fácil e gostoso. Então há um estímulo e eles acabam até procurando mais e trabalhar mais com isso. Pensando em atender essa demanda, o Grêmio deste colégio de Belo Horizonte promove oficinas sobre Constituição e direitos fundamentais. As aulas acontecem uma vez por semana e quem dá o conteúdo é um aluno.
Henrique é presidente do Grêmio e tem apenas 16 anos, mas mostra que já sabe bastante sobre os temas. Conhecer os seus direitos é fundamental, né? Sempre foi. Então, e os principais direitos, esses direitos, estão elencados justamente na Constituição Federal. Então, estudar este texto é estudar a base de todo o Estado brasileiro, a base de todas as outras leis, todas as demais normas e também os direitos próprios que estão na Constituição, que são muito importantes no dia a dia da pessoa. Esse tipo de conhecimento dá acesso para ela ao mundo político, ao mundo da economia, ao mundo do direito. Então, saber essa coisa que ela é elementar, ela é básica, leva ela para muitos outros conhecimentos que ela só teria, por exemplo, se ela cursasse algum curso especial. Além da matéria principal, também são levadas para a sala de aula discussões importantes para a formação cidadã dos jovens. Outro dia a gente debateu mesmo as funções, os impactos sociais do desarmamento, né? Então, será que as pessoas deveriam ficar armadas ou será que as pessoas não deveriam ficar armadas? Que é um assunto que está em debate no nosso Congresso Nacional também. Então, a gente tem esses debates, a gente tem as aulas teóricas e a gente está planejando algumas excursões, né? E o conteúdo da oficina dada pelo Grêmio pode se tornar obrigatório nas escolas de todo o país. É o que propõe o projeto de lei do senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro. Já aprovado no Senado e encaminhado para a Câmara dos Deputados, a proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com o objetivo de incluir o estudo da Constituição Federal nas aulas. Você tem que ensinar a política e ele ter a capacidade, que a política é isso. Dentro da diversidade, ele aprender a analisar por ele o que ele considera que é certo e errado. Isso que é a verdadeira política, porque nós não queremos criar aquele depósito de ideias. Eu quero que ele externe, que ele crie. E isso é importante. Eu gostei muito que foi uma matéria muito diferente do que a gente aprende dentro das salas. E quando eu fiquei sabendo que era o meu amigo que queria dar as aulas, eu fiquei mais empolgado ainda por ser uma linguagem diferente do que os professores dão em sala. A gente tem mais liberdade, fica mais fácil de explicar, ele entende mais o que a gente fala e a gente entende mais o que ele fala, fica mais próximo. Me ajudou a entender melhor o que eles falam, o que a gente está escutando, principalmente no cenário atual do Brasil. Os termos, às vezes, que eles usam e a gente não tem nem noção do que é. Compreender isso é compreender a nossa cidadania, ter uma noção maior daquilo que nos envolve e saber também tomar posições diante das coisas. Porque só discutindo e sabendo, é claro, os alicerces, as bases de tudo, é que a gente consegue compreender melhor e tomar posições diante dos assuntos. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos com o nosso bate-papo sobre participação dos jovens na política.